Olá, boa tarde. Um acidente na PE15 deixa 2 feridos e um engarrafamento de 5 quilômetros. Emoção na despedida, mas 2 pernambucanos que morreram no acidente com o avião da Gol foram enterrados hoje no Recife e em Paulista. Para os feras, revolução e arte na aula de História do Brasil. Um tempo de ruptura, quebra de padrões estabelecidos na política, nos movimentos sociais, nas artes. A década de 20, aquela das transformações, é o nosso assunto de hoje. Quando o presente é a solidariedade. Conheça o biscateiro e a balconista que passam o ano todo recolhendo brinquedos para crianças pobres. Eu creio a Deus que devem alcançar umas 1.500 pessoas. As crianças têm que ter um dia feliz. Hoje é quarta-feira, 11 de outubro, e o NETV começa agora. Emoção hoje pela manhã no adeus a 2 pernambucanos que morreram no acidente com o avião da Gol no dia 29 de setembro. O corpo de Júlio César Mendes foi enterrado no Recife, o de Janine Padilha em Paulista. O noivo foi um dos primeiros a chegar ao velório e, emocionado, recebeu a solidariedade dos amigos. Muitos vestiram camisetas com a foto da psicóloga. Janine Abucater Padilha, de 30 anos, trabalhava numa empresa de aparelhos de celular. As viagens a Manaus, onde fica a sede da empresa, eram frequentes. Dessa vez, ela foi até lá participar de um treinamento. Deveria deixar a cidade só no sábado, mas decidiu antecipar o voo e embarcou no avião da Gol na sexta-feira, dia 29. O corpo da psicóloga foi reconhecido pela arcada dentária e pelas impressões digitais. O caixão chegou ao cemitério às 9h30 da manhã. Chorando muito, a mãe da psicóloga precisou ser amparada. Uma missa de corpo presente foi rezada durante o velório. 1 hora depois, os amigos e a família se despediram de Janine. O corpo do outro pernambucano, vítima do acidente da Gol, Júlio César Nascimento Mendes, de 34 anos, foi enterrado às 11 horas da manhã aqui no cemitério Parque das Flores, no bairro do Curado. Júlio César era funcionário da Infraero desde 98, casado e tinha uma filha de 2 anos. Ele estava em Manaus a trabalho. O corpo do rapaz chegou ao Recife na madrugada da quarta-feira. Hoje, a família e os amigos fizeram a última homenagem a Júlio César. Além de Janine Padilha e Júlio César Mendes, outros 4 dos 8 pernambucanos que estavam no voo da Gol já tiveram os corpos encontrados. O corpo de Ana Cláudia Brito será cremado em Brasília hoje. O corpo de Ana Maria Caminha Maciel foi enterrado ontem no Recife e o de Carlos Antônio Souza Júnior em Maceió, Alagoas. O corpo de Marcelo Rigueira Torres deve chegar hoje à noite ao Recife. Ainda não foram encontrados Felipe Carvalho e Maria das Graças Hickley. 2 pessoas ficaram feridas num acidente de trânsito hoje cedo na PE15, em Paulista. O acidente foi às 6h30 da manhã, entre esta moto e este carro. Rivaldo José da Silva, de 36 anos, e Williams da Silva Gouveia, de 19, que estavam na moto, ficaram feridos. A Polícia Rodoviária Estadual interditou a pista da PE15 no sentido Paulista-Recife e desviou o trânsito para a faixa exclusiva dos ônibus. Mais de 2 horas depois do acidente, os técnicos do Instituto de Criminalística ainda não haviam chegado para fazer a perícia. O trânsito ficou congestionado num trecho de 5 quilômetros. Toda vez que há uma vítima, a gente tem que aguardar, preservar o local do acidente para que o IC venha tomar conhecimento do fato. De acordo com a Polícia Científica, o acidente só foi confirmado às 8 da manhã. E a partir da confirmação, as equipes têm até 50 minutos para chegar ao local. Rivaldo José da Silva foi levado para o Hospital Getúlio Vargas com suspeita de fraturas e vai passar por exames. Williams da Silva Gouveia foi atendido no Hospital da Restauração. Ele ficou ferido, mas não sofreu fraturas e deve receber alta ainda hoje. Daqui a pouco você vai conhecer um biscateiro e uma balconista que passam um ano trabalhando para realizar o sonho de crianças pobres. Veja também os compromissos de campanha dos candidatos ao governo de Pernambuco nesta quarta-feira. Veja agora a agenda de hoje dos candidatos ao governo do estado.
Mendonça Filho, da coligação União por Pernambuco, à noite se reúne com lideranças do Movimento Popular no bairro de Afogados, no Recife. Eduardo Campos, da Frente Popular de Pernambuco, participa de reunião à noite com lideranças de partidos políticos no bairro da Tamarineira, no Recife. No Dia das Crianças, não existem melhores presentes que o carinho e a solidariedade. E a gente vai conhecer agora duas pessoas que aplicam muito bem essa lição. Reginaldo é biscateiro, faz trabalhos temporários como de pintor. Todos os dias ele mantém a mesma rotina. Sai a pé por ruas de Olinda para recolher presentes de clientes e amigos. Obrigado mesmo aí, que Deus abençoe a ele, não só ele, mas sua família também. Os brinquedos, pipocas, bolas, Reginaldo traz para casa dele. São doações para fazer a alegria de crianças pobres. Uma missão que começou há 10 anos, quando ele salvou o menino de 12 anos de um afogamento na Praia do Carmo. Esse menino que você salvou, você nem conhece? Nem conheço, né? Só sei só o começo do nome dele, é Mário. Mora em Paulista. Aí fiz a festa, né? Em homenagem à criança Salvei a Vida e sim às crianças carentes do bairro, né? E eu nunca imaginava era crescer tanto desse jeito. Ele mostra fotos de festas passadas. Em 2005, conseguiu distribuir 700 brindes entre crianças carentes do bairro de Guadalupe. Esse ano você espera chegar a quanto? Eu creio a Deus que devo alcançar umas 1.500 pessoas. Márcia também recolhe doações. Ela é caixa de uma padaria em Boa Viagem. Espalhou cartazes como este pelas ruas do bairro. Todos os dias volta para casa, em Rio Doce, Olinda, de ônibus com as contribuições. Chega em casa, olho, e os que for novos a gente embala todos de papel de presente, como estão esses aqui. Há 5 anos ela faz o trabalho de arrecadação. Desta vez, escolheu fazer a festa das crianças do abrigo Doutor Juiz Demóstenes Batista Veras, em Olinda. Eu acho assim, as crianças têm que ter um dia feliz. Tem que se sentir um dia de criança. Elas precisam ser alegres. Vamos à previsão do tempo. Nesta quarta-feira, o sol predomina em todo o estado. Deve chover apenas de forma passageira no litoral. Nas outras áreas, o tempo segue firme. No Recife, os termômetros marcam 28 graus. Três pessoas foram presas ontem à noite quando passavam pela BR-232 em Sertânia, no sertão do estado. Elias de Melo Ribeiro, de 22 anos, Luiz Carlos Egito Costa, de 25 e Reginaldo Miranda da Silva, de 19, foram abordados durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais constataram que os 3 veículos usados pelos acusados eram roubados. Fábio Teixeira Lacerda, que vinha no banco do passageiro de um dos carros, conseguiu fugir. Os 3 homens estão na delegacia de Sertânia e serão encaminhados ao presídio da cidade. Técnicos da prefeitura vistoriaram hoje pela manhã a igreja de Nossa Senhora do Rosário, no bairro da Boa Vista, no Recife. Ontem à noite, parte da fachada da igreja desabou. A parte do reboco da fachada da igreja que caiu ficava onde cresceu um pequeno arbusto. Uma mulher foi atingida pelo material e teve ferimentos leves. O local foi isolado pelos bombeiros, o que atraiu a atenção de curiosos. A igreja de Nossa Senhora do Rosário da Boa Vista foi construída no século XIX. A vistoria no local acabou agora há pouco. De acordo com os técnicos da prefeitura, a igreja vai ficar interditada até que a paróquia faça a restauração na fachada. A vice-liderança da Série B de volta às mãos do Sport, Juliana Maggi. É a velha gangorra da segundona, Evaristo. O Sport bateu o Vila Nova na ilha. A gente mostra no Globo Esporte. Aí superou o Náutico, mas o Alvirrubro joga sábado. Notícias dos 3 times da capital e outras surpresas depois do NTV. Vamos com a bola pesada. Quarta-feira é dia de gols, de muita emoção na quadra. Tem mais uma rodada da Copa Globo Nordeste de futsal. Anote aí todos os jogos de hoje à noite. A rodada começa às 8h15. Em Olinda jogam Igaraçu e Abreu e Lima. Olinda e São Lourenço da Mata. Em Rio Formoso, a Maragi enfrenta a Tamandaré. E Rio Formoso recebe Ribeirão.
Em Vicência, mais 2 partidas, Itambé e Goiânia, e Vicência e Ferreiros. E em Lagoa de Itaenga, Glória de Goitá e Salgadinho, e Vitória e Escada. Os gols, claro, amanhã aqui no NETV. Ok. Amanhã, no feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, os mercados e feiras livres do Recife funcionam até o meio-dia. Os shopping centers e a Ceasa funcionam normalmente. O camelódromo estará fechado e também não funcionam as escolas públicas e particulares e não haverá expediente nos bancos e nas repartições públicas. E na véspera de feriado, o NETV dá dicas de diversão. O cantor Josildo Sá e o clarinetista Paulo Moura se apresentam hoje, às 10 da noite, na Sala de Reboco, no bairro do Cordeiro, no Recife. O ingresso custa R$10. E para quem vai viajar, amanhã tem forró na exposição de animais de Arco Verde, no Sertão, a partir das 9 da noite, na Fazenda Experimental do Estado. Uma das atrações é a banda Aviões do Forró. A seguir, vamos falar de um crime praticado dentro de casa. Médicos que trabalham na maior emergência do estado constataram que em 70% dos casos das crianças e adolescentes que sofrem maus tratos são vítimas de violência doméstica. E para os feras, uma aula sobre revolução e arte. O NETV volta em instantes. Dois homens foram assassinados ontem à noite em Abreu e Lima. Em Caetés 2, o porteiro Eduardo Henrique Cardoso Arruda, de 22 anos, foi morto com 8 tiros. Segundo a polícia, o crime tem relação com o tráfico de drogas. E no centro da cidade, o ex-presidiário Ego Henrique Alves Pequeno, de 18 anos, foi assassinado com 6 tiros. Ele estava há 1 mês em liberdade depois de cumprir pena por assalto. A delegacia de Abreu e Lima vai investigar os 2 casos. E a gente vai falar agora de uma realidade que causa indignação e tristeza. 18 mil crianças e adolescentes são agredidos por dia no Brasil, segundo o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. E aqui no Recife, no Hospital da Restauração, em 70% dos casos dessas agressões, os pais são os responsáveis. Não quero voltar. Mas você quer ver ela? Não. Quero ver nem a cara dela. Ela é a mãe do menino de 12 anos. Ela batia nele. Batia, e muito. E às vezes era de corda ou então de coisa de goiaba. A mãe ainda o deixou amarrado no quarto durante 15 dias sem comida porque ele não queria roubar. Ela mandou roubar, eu disse, não mãe, eu não quero roubar não. Isso é feio, eu vou preso. Ela disse, tu vai ficar 15 dias no quarto sem comer nada. Ela disse, pronto. Melhor do que roubar. Lá da minha casa, fugir para casa da minha avó. Sofrimento e agressões que podem ser enumerados quando o caso chega ao hospital. A emergência pediátrica do Hospital da Restauração, por exemplo, recebeu no ano passado 402 jovens, entre 5 e 15 anos, vítimas de violência, maus tratos, espancamento, abuso sexual. 70% dessas agressões foram cometidas pelos pais deles e são descobertas pelos médicos por causa da gravidade da lesão e do comportamento dos meninos e meninas. O que a gente observa é que normalmente a história é incompatível com o trauma, né? Normalmente está associado à queda e quando a gente começa a investigar, vê que essa lesão ela é muito grande para aquela queda, para aquele trauma, como está sendo referido pelos pais ou acompanhantes. O médico ainda explica que é comum as crianças não se sentirem violentadas. É como se achassem justo apanhar por castigo por um erro cometido por elas. Existe um aspecto cultural muito forte, né? Que o bater é para educar. Hoje a gente tem que entender que a família não é um espaço inviolável, né? E que na hora que houver qualquer situação que caracteriza uma violência física, essa violência ela tem que ser denunciada. Nesta casa, no bairro dos Aflitos, funciona uma unidade municipal de acolhimento para adolescentes entre 12 e 17 anos, vítimas de violência doméstica. Aqui eles dormem, têm refeição e acompanhamento psicológico. Nós temos a psicóloga que acompanha diariamente, né? E as visitas que são feitas domiciliares àquelas famílias. Então a gente procura trabalhar o adolescente e a família, porque o grande objetivo é resgatá-lo. Resgate que ajuda este jovem de 16 anos a pensar num futuro. Ele saiu de casa por não suportar as agressões verbais feitas pelo pai. Começa de você. Não começa de educador, nem de direção, nem de coordenador, não. Começa por você. Eu acho que aqui, se depender de mim, eu posso ser alguém na vida.
E a violência doméstica é um dos principais assuntos debatidos no Congresso Brasileiro de Pediatria, que termina hoje no Centro de Convenções em Olinda. Crescimento das cidades, a Coluna Prestes e a Semana da Arte Moderna de 1922. A década de 20 e o Brasil agora na aula de História. Um tempo de ruptura, quebra de padrões estabelecidos na política, nos movimentos sociais, nas artes. A década de 20, aquela das transformações, é o nosso assunto de hoje. É hora da aula de História do Brasil. No início dos anos 20, parte do país do campo estava de mudança para as cidades. O rumo da industrialização levava os trabalhadores da agricultura para dentro das fábricas. As cidades cresciam. A década de 20 é uma década marcada pela intensificação de uma vida urbana mais intensa. Não é à toa que é na década de 20 que a gente tem, por exemplo, um movimento sindical atuante, com a presença dos anarquistas, dos socialistas. Na década de 20 também, mais especificamente em 1922, nós temos a fundação do Partido Comunista do Brasil. Entre outras coisas, um efeito da Revolução Russa de 1917. Isso é muito importante na história do Brasil. As fábricas precisavam de trabalhadores acostumados com as tarefas da linha de produção. Italianos, japoneses, portugueses, imigrantes chegam ao Brasil para servir como mão de obra. Ajudam a criar uma classe operária no país. 90% dos trabalhadores, dos operários brasileiros, serão imigrantes. Só que esses imigrantes não trazem apenas a sua cultura, a sua experiência de vida. Eles também trazem seus ideais revolucionários, que vão compor esse quadro revolucionário da década de 20. Então são imigrantes anarquistas, socialistas, italianos, espanhóis, portugueses, de presença tão marcante nas grandes cidades. Greves e também rebeliões. O Brasil vive o tenentismo. O tenentismo foi um movimento no Brasil, um movimento de oficiais de baixa patente, que pensou pouco e agiu muito. A ideia dos tenentistas era realmente tirar do poder o presidente Arthur Bernardes, através do movimento dos quartéis. Por isso que eles tentaram e, de uma certa forma, ficaram na história com rebeliões emblemáticas, como os 18 do Forte Copacabana. Mas, na verdade, os tenentes, como Luiz Carlos Prestes, o mais conhecido de todos, tentaram incorporar aos seus ideais outros valores, outros ideais, como, por exemplo, a luta pelo voto secreto, contra a corrupção, por um ensino público gratuito, ou seja, cativar a população brasileira para que ela caminhasse junto com o movimento tenentista, principalmente a partir da Coluna Prestes. Foram 2 anos de marcha por várias regiões do país. Entre os anos de 1925 e 1927, as tropas da Coluna Prestes percorreram, marchando, quase 27 mil quilômetros. A ideia era passar nas cidades, convidar o povo para se juntar aos tenentes e fazer uma revolução e tomar o poder no Brasil, estabelecendo um Estado forte. Essa era a ideia do tenentismo. E depois de 27 se dispersa, o próprio Prestes vai para o alto exílio. Se o momento político no Brasil era de transformações, o mesmo vai acontecer na área da cultura. Um movimento iniciado em São Paulo vai espalhar pelo país sementes de renovação artística. É a Semana de Arte Moderna de 1922. No ano do centenário da independência do Brasil, artistas e intelectuais proclamam a independência da arte brasileira, sem métricas, sem regras, com princípios. Essa semana em São Paulo nós temos novos padrões para a arte brasileira, uma nova forma de ver a pintura, a poesia, a música. E é interessante ver que esse movimento da antropofagia cultural da Semana da Arte Moderna termina se encaixando com essas outras mudanças que estão ocorrendo no Brasil. Termina existindo uma relação, por exemplo, de Oswald de Andrade, de Mário de Andrade, com a Pagu, com a luta pelo direito do voto da mulher. A criação dos pernambucanos também feita os anos 20, as cores das telas de Cícero Dias e Vicente do Rego Monteiro, a poesia de Manuel Bandeira e Ascenso Ferreira, os filmes do ciclo do Recife. Você vê que numa sociedade que se forma, que se organiza, numa formação social, política, cultura, literatura, música, teatro,
economia, estão em uma certa harmonia. Um simples poema, mais simples que seja, ele pode ter um componente revolucionário também na política. Amanhã vamos falar de corrente elétrica. A aula vai ser de física. Uma última notícia. A CPRH informou agora que multou em R$30 mil a Enlurb pela poluição do rio Capibaribe. No último dia 3, milhares de peixes morreram contaminados por conta de produtos que estavam sendo usados num serviço de recuperação da Ponte Velha, no centro da cidade. A Enlurb terá 20 dias para contestar a multa. O diretor-presidente da empresa disse que aguarda notificação da CPRH para tomar as providências. O NTV termina agora. Amanhã começa mais cedo, às 15 para o meio-dia. Boa tarde. NETV, primeira edição. Oferecimento: Farmácia dos Pobres em sua casa, 24 horas.